Gurizada, o negócio é o seguinte, quanto é que vale o Everton Cebolinha? Será que a negociação está sendo conduzida nos valores corretos para os padrões do futebol europeu? Esse vídeo fala sobre isso. Vamos então falar sobre o valor do Everton Cebolinha do Grêmio. Antes eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like aí. Se gostar do vídeo, venha para cá conversar com o Menegas sobre futebol. O Everton está aí sendo negociado pelo Grêmio, possivelmente para o Napoli, embora o futebol da Inglaterra e o Everton, clube inglês, também tenha manifestado interesse, na casa dos 25 milhões de euros. Será que este é o valor do Everton Cebolinha? Por que eu passei a questionar isso, ainda que eu considere uma boa negociação para o Grêmio vendê-lo por este valor ou algo nesta casa, diante do cenário atual de pandemia, de dificuldades, da idade do jogador. Mas quando eu vi que o Porto está negociando um lateral esquerdo, o Alex Telles, um bom jogador, um baita jogador, para o Paris Saint-Germain, também por 25 milhões de euros, eu parei, pensei e passei a refletir. Peraí, a diferença entre os dois jogadores. E fala aqui alguém que é fã do futebol do Alex Telles. Eu já defendo há algum tempo que ele merece uma oportunidade na seleção brasileira. O Tite tem que olhar para esse jogador. Eu acompanhei bem a sua trajetória no Porto. Ele está indo muito bem, ele é ídolo do clube. Ainda que ele tenha no momento lá errado um pênalti decisivo, os torcedores se voltaram contra ele. Isso foi rapidamente resolvido pelas suas boas atuações. Ele é cobrador de pênaltis da equipe do Porto, ele realmente se afirmou no futebol português. É um baita lateral e com a decadência aí do Marcelo, o Felipe Luiz, estão chegando já numa idade mais avançada, eu acho que o Alex Telles merece uma oportunidade na seleção brasileira. Mas, alto lá, o Everton é um atacante, tem 24 anos, está na hora de vendê-lo, ok? 24 anos, seleção brasileira, protagonista do Brasil na última Copa América, artilheiro da competição, na minha opinião, o melhor jogador da seleção do Tite na Copa América do ano passado, que o Brasil foi campeão, e está sendo negociado, é um atacante, na faixa de 25 milhões de euros. O Paris Saint-Germain está pagando isso ao Porto para contratar o Alex Telles, um lateral de 27 anos. Mas o Alex Telles já está há alguns anos no futebol europeu e, portanto, está adaptado e muitos brasileiros não conseguem se adaptar no futebol europeu. Verdade absoluta, verdade verdadeira, para ser bem exagerado. Mas nada me garante que o Everton não vai se adaptar. Eu acho que o valor do jogador, a principal referência para o valor do jogador é a bola, é quanto ele joga. E o Everton é melhor na sua posição do que o Alex Telles é na sua. Outro ponto a favor do Everton, ele é um atacante, ele é um definidor. O Alex Telles é um defensor e é um ótimo lateral esquerdo. Outro ponto, ele tem 24 anos, o Alex Telles tem 27. Motivos suficientes para que o Everton tenha maior valor que o Alex Telles. O único argumento que poderia servir para me contestar, na minha opinião, é o seguinte. Bom, o problema do PSG, se ele quer pagar 25 milhões de euros por um lateral, ok, esse é o argumento. Ou seja, o Leonardo, manager do PSG, estaria fazendo uma barbeiragem, porque com os mesmos 25 milhões, ele contrata um atacante mais jovem e um definidor como o Everton. O site Transfer Market, que eu fui dar uma pesquisada e é uma referência na trajetória de jogadores, na valorização, para mostrar o valor de mercado, ele inclusive vai de encontro à minha tese. Quer ver? O Alex Telles está aí avaliado pelo Transfer Market em 32 milhões de euros. Isso é apenas uma referência. Isso é apenas uma referência de um site que analisa a biografia do jogador, faz uma curva de valorização, dá toda a ficha e tal. Diz que o Alex Telles hoje vale 32 milhões de euros. O mesmo site, o Transfer Market, coloca para o Everton o valor de 28 milhões de euros. Ou seja, parece institucionalizado que o Alex Telles, por estar no futebol europeu, vale mais que o Everton. Ora, ele está no Porto, gente. É um grande time de futebol do mundo, ok, mas não é maior que o Grêmio. O Porto não é maior que o Grêmio. O Porto está no futebol português, que aqui entre nós é uma espécie de segunda linha
do futebol europeu. Quem é que está na primeira linha? Primeira linha, Inglaterra, Espanha, Alemanha. Esse é o centro da Europa. Itália, vamos colocar a Itália. Eu acho que a Itália já esteve melhor, já foi ponta. Então, vamos lá. Pela ordem, na minha opinião, onde joga o melhor futebol? Inglaterra, o segundo melhor futebol. Espanha e Alemanha disputando isso. Né? Eu ainda acho que o futebol alemão hoje é mais competitivo. Mas, enfim, Espanha e Alemanha. E depois Itália. Bom, e depois a gente vem para Portugal, para a França. Então ele está numa segunda linha. Né? A França, porque tem o PSG, um clube com grandes jogadores, grandes investimentos. Um clube, gente. Um clube. Entendeu? O futebol francês hoje, em termos de competitividade, está resumido a um clube. Né? E que nunca ganhou, por exemplo, uma Champions League. Então, está muito atrás, por exemplo, do futebol italiano, que estava em baixa. Agora a Juve fez alguns investimentos, teve aí alguns anos de uma certa representatividade, inclusive em Champions, levou o Cristiano Ronaldo, um dos maiores do planeta. Ok, mas está abaixo da qualidade do futebol inglês, está abaixo da qualidade do futebol alemão e espanhol. E Portugal está muito abaixo. Portugal não tem um clube que conquiste uma Champions há muito tempo. Então, ele estava no Porto, que é um dos principais clubes do futebol português, junto com o Benfica. Mas o Porto não é maior que o Grêmio. O Everton é campeão da Libertadores da América, o Everton é campeão da Copa do Brasil, o Everton é campeão da Copa América com a seleção brasileira, e chegar na seleção brasileira não é fácil. Ele é um jogador consolidado na seleção brasileira, ao contrário do Alex Telles. Gente, não há argumento capaz de me sensibilizar e me mostrar que Alex Telles, um baita lateral esquerdo, tem o mesmo valor de mercado que Everton. Eles têm 3 anos de diferença. O Alex Telles completa em dezembro 28 anos. 28 anos. Então, assim, alto lá. Se o Alex Telles está sendo negociado ao PSG por 25 milhões de euros, o Everton vale mais. O que poderá definir isso é a necessidade. E do que eu li, tá, dos jornais portugueses, o Porto tem uma necessidade também de venda para acertar os seus cofres. Então, o Grêmio tem uma necessidade maior, o futebol brasileiro vai ser impactado pela pandemia, todo o futebol mundial vai ser impactado. De novo, se o Alex Telles vale 25 milhões de euros, o Everton, na minha opinião, vale no mínimo 30. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.